frutifique em cada coração. Bom dia, irmãos. Coisa boa estarmos em família diante do Senhor. Sempre é uma grande alegria, um privilégio. Nós nunca podemos deixar o nosso coração se esfriar com a grandeza da realidade da presença de Deus no meio do seu povo. A carga que o Senhor pôs no meu coração é sobre a agenda de Deus. Obviamente o Senhor está fora do tempo, Ele é eterno, não tem início de dias nem fim de existência, mas qual é a prioridade, a agenda e o que Deus está fazendo? Tem uma frase que eu queria sintetizar isso e nós vamos meditar nessa frase em termos daquilo que a palavra nos diz, que a agenda de Deus é buscar e salvar o perdido e edificar a sua casa. Essa frase, ela ecoa aquilo que nós temos aprendido em termos do propósito eterno de Deus, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Vamos repetir juntos isso? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Uma família nos fala de quê? Unidade. Queridos, a igreja é a família da fé, unida num vínculo de amor, com um só cabeça, que é Cristo Jesus. Muitos falam de quê? Quantidade. Vocês lembram da primeira palavra dita pelo Senhor ao homem que foi criado? Primeira palavra que o Senhor falou para o homem está lá em Gênesis 1:28. Sejam fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Depois, apesar da queda, nós vemos esse mesmo eco do coração de Deus no chamado à grande comissão. Vão e façam discípulos de todas as nações. É o mesmo desejo de Deus de ter muitos. E depois nós podemos ver em Apocalipse um momento onde nós estamos. Você já se viu, já olhando a palavra, o momento em que nós estamos presentes? Em Apocalipse 7:9, nós estamos lá. Vamos nos olhar lá em Apocalipse 7:9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidas de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Aqui nós vemos o cumprimento do plano de Deus, de ter muitos. Mas tem um aspecto que eu queria acrescentar, que eu percebo ser necessário nesses dias. Nós falamos de uma família que fala a respeito de unidade, muitos falam a respeito de quantidade, filhos falam a respeito de identidade. Deus não queria religiosos para cumprir com cerimônias, nem servos obrigados a servir e a amar, mas Deus queria filhos para se relacionar, filhos para ter comunhão. A palavra diz em Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E aí diz que em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, antes da fundação do mundo, para sermos. O ser vem antes do fazer. Em todas as religiões do mundo, as pessoas são o que fazem. E parece que é uma internalização disso nas pessoas, quando tu pergunta para elas: o que você é? Eu sou médico, engenheiro, padeiro. As pessoas incutiram que elas são o que fazem. Mas, queridos, é interessante ver que quando Satanás tenta Jesus no deserto, vocês perceberam o que o diabo diz para o Senhor? Se tu é filho de Deus, faz. Como se a identidade tivesse linkada ao fazer. Mas antes desse momento houve um acontecimento histórico. Jesus é batizado, o céu se abre e nós vemos ali a Trindade.
nós vemos algo surpreendente, porque Jesus não tinha feito nada, ele não tinha curado nenhum enfermo, não tinha expulsado nenhum demônio, não tinha ressuscitado dentre os mortos. Quando os céus se abriram e o Pai falou: este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Por isso, arreda Satanás. Muitas vezes a nossa fé é afetada pelo que nós sentimos. Mas hoje eu estou cabisbaixo, eu não sinto que eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Queridos, você não é o que você sente, você não é nem o que você pensa, você é o que a palavra de Deus diz que você é. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Cadê os que o receberam? Cadê aqueles que se arrependeram dos seus pecados, foram batizados em Cristo? Pela graça de Deus, você é filho de Deus. Essa é a tua identidade. Mas também nós temos aprendido no propósito eterno, semelhantes a Jesus, que fala a respeito de qualidade. Deus não quer um monte de gente vivendo de qualquer maneira, se conformando a este século, mas a palavra diz que o Senhor, a palavra diz lá em Romanos 8:29, texto muito conhecido por nós, que fala: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Deus quer filhos como Jesus, a imagem e semelhança de Jesus. A imagem e semelhança de Deus nos criou, o pecado deformou, a graça restaurou. Bendito o Senhor. E para a glória de Deus Pai, fala a respeito da finalidade do propósito eterno de Deus. E como é importante, queridos, nesses dias ainda mais salientar a finalidade, porque parece que as pessoas, foi o que o pecado causou, descentralizou Deus do coração dos homens. As pessoas acham que tudo que foi feito para elas. Era no princípio eu. Então elas se frustram por causa de expectativas não respondidas por Deus. Todas as coisas encontram plenitude quando centralizadas na glória de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu estava pensando nesses termos da agenda de Deus, de buscar e salvar o perdido e edificar a sua casa, o Senhor me levou a ter um olhar para a igreja de Éfeso, e como que Paulo, na essência do discipulado, chama o presbitério de Éfeso e fala a eles. Mas eu queria só pôr um pano de fundo, lá em Atos 18, 19 e 20, fala um pouco de como aquela obra de Deus começou em Éfeso. Paulo passa por lá, prega o evangelho em Éfeso, aqueles judeus insistem para Paulo ficar por lá, Paulo não quis, a palavra diz lá em Atos 18, 20, que ele não acedeu, mas saiu. Por aquele tempo aparece um judeu chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras, fervoroso de espírito e que pregava com exatidão, conhecendo apenas o batismo de João. Depois Priscila e Áquila, ao verem ele pregar, chamaram ele e instruíram melhor ele no caminho de Deus. E fazem aquilo que Barnabé fez com Paulo, escreve carta para que os irmãos o recebessem. Esse irmão foi um irmão muito considerado na igreja, depois ele vai para Corinto. Depois lá em Corinto tem uma turma da panelinha de Apolo, de Paulo e de Pedro, né? Uns diziam que era de Apolo, outros de Pedro, outros de Paulo, outros de Cristo. Mas esse irmão aqui, ele vai para Corinto. Quando ele vai para Corinto, vem Paulo de novo para Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, ele começa a pregar de novo o evangelho, e aí começa a haver um tumulto
por causa da pregação do evangelho. E alguns daqueles judeus lá, a palavra diz que eles estavam empedernidos, estavam com o coração duro como uma rocha. O que Paulo fez? Separou os discípulos deles. E aí, quando Paulo está por lá, tem um outro acontecimento. Ele encontra uns 12 discípulos que provavelmente foram evangelizados por Apolo, porque eles também só conheciam o batismo de João. E aí Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aliás, essa é uma boa pergunta para fazermos aos discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram que nem haviam ouvido a respeito do Espírito Santo. Aí eles são batizados em Cristo, Paulo impõe sobre eles as mãos, e eles tanto falam em línguas como profetizam. Então tudo isso está acontecendo lá, em Éfeso. E aí tem esse momento da pregação de Paulo, e Paulo está lá em Atos 19, 9 e 10, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então Paulo separa os discípulos, vai para a escola de um tal de Tirano, e ali fica diariamente, durante 2 anos, pregando o evangelho, muita gente se converte lá. Na sequência fala das maravilhas que Deus fazia através de Paulo, curas, libertação, e é interessante porque o povo de Éfeso me faz lembrar a triste realidade do povo gaúcho hoje, em especial o porto-alegrense, dureza de coração e um povo imerso em religião. Olha comigo Atos, na sequência, nem precisa abrir, depois eu dou todas as referências, mas ali na continuidade dessa parte de Atos 19 para frente, vai relatar um momento em que vamos abrir a palavra de Deus, abra comigo lá, Atos 19, diz assim, Atos 19, também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Queridos, 1 denário equivale a 1 dia de trabalho. Mais ou menos, considerando o salário mínimo, a diária de um trabalhador brasileiro é R$ 50,60. Nós vamos considerar o valor mínimo, o valor juntado em livros de feitiçaria contabilizariam R$ 2.530.000. Imagine esse valor numa pilha de livros que tacaram fogo. Queridos, uma marca de um avivamento é um profundo arrependimento dos pecados. Depois disso tem um tal de Demétrio, que não é o nosso, causa um tumulto lá em Éfeso, porque o comércio local foi afetado, as pessoas, eles vendiam nichos da Diana, eles lucravam com a idolatria do povo, e ele relata que Paulo estava desencaminhando a muitos. Então o tumulto é tal que eles se reúnem num teatro e aquele povo fica por volta de 2 horas gritando: grande é a Diana dos Efésios. Então esse é o cenário, queridos. Mas então Paulo, mesmo no meio daquele avivamento, passado aquele tumulto, ele quer ir para Jerusalém, depois para Roma, porque ele sabia que Deus havia chamado ele para uma missão. E aqui que eu queria aterrissar com vocês, lá de Mileto, ele vai para Assos, vai para algumas regiões, e antes de partir para Jerusalém, ele chama os presbíteros dessa igreja de Éfeso. E aí, ao chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, ele conversa com eles algumas coisas que eu quero meditar com vocês nessa manhã, muito importantes com relação a essa agenda de Deus.
Abram comigo Atos 20, por favor. Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos me serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Primeiro ponto, queridos, que eu queria meditar na essência do nosso discipulado é aquilo que Paulo fala a respeito de humildade, lágrimas e provações. Esses ingredientes no cuidado das vidas é fundamental. E eu lembro de quem? Quem que foi manso e humilde de coração? O nosso bendito Senhor. Quem, queridos, que sofreu provações por nós? O nosso querido Senhor. E a palavra também diz lá em Hebreus 5:7 que Jesus chorou. Nós vemos as lágrimas do Senhor. E o apóstolo começa seu discurso apontando para uma atitude de exemplo antes das palavras que ele havia ensinado, porque nós somos mais do que aquilo que dizemos. Queridos, eu quero dizer para vocês que vocês são a Bíblia que as pessoas vão ler. Isso me faz lembrar também aquilo que está escrito em Atos 1:1. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós não podemos ser teóricos do Evangelho, amados. Precisamos viver a vida de Cristo, que é apaixonante, para que aqueles que o Senhor nos confiou para servir possam ver o reino de Deus na nossa vida. Publicamente, de casa em casa, Paulo usava de muitos métodos, mas ele não variava a mensagem. O problema é quando nós engessamos os métodos e variamos a mensagem. A estrutura precisa estar a favor da essência. Amém, queridos? Nós podemos nos reunir nas casas e não ter essência lá. A igreja, quando ela começou, ela não tinha muitas das coisas que nós disponibilizamos a serviço do reino de Deus, mas nunca faltou essência, palavra de Deus, comunhão intensa, Espírito Santo, fé, palavra de Deus.
E toda reunião da igreja precisa ser reflexo da comunhão. Se nós temos só reunião sem comunhão, num vínculo de amor, nós corremos o risco disso aqui virar algo superficial. A igreja não deve ser como uma rodoviária, um monte de pessoa para lá e para cá, mas ninguém se conhece, sem conexão, sem comunhão, sem vínculo. Nós somos a família da fé. Amém, queridos? Nunca ocorreu para a igreja no início chamar salão de igreja, púlpito de altar. Eles tinham clareza da essência e se moviam por ela. E com relação a buscar e salvar o perdido, olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 1,15. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Eduardo Aracaque, o Japa, sou o principal. Lucas 9, 19, 10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em 1 Pedro 3, 9 diz que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Depois em Mateus 24, 12 a 14 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Tu já te perguntou por que nós não nos convertemos e somos arrebatados? Não seria mais fácil descer nas águas do batismo e acordar na glória? Por que isso não acontece, meus irmãos? Por uma razão muito simples. Porque o Senhor, que é cheio de misericórdia, não quer que essa multidão ao nosso redor pereça sem oportunidade de salvação. E é porque você tem parte na missão de Deus que você também não partiu. A palavra diz que o amor se esfriará de quase todos. Por que não de todos? Porque eu creio, irmãos, que a igreja no final dos tempos vai ser o último reduto do amor. E eu, quando olho para o amor, eu vejo 3 expressões inseparáveis, tanto quanto Deus é inseparável. Primeiro, a nossa expressão de amor ao Senhor, que é fruto do amor dele por nós. Segunda expressão é o amor aos irmãos. E a terceira é o amor aos perdidos. Eu não consigo separar essas coisas, queridos. É possível amar a Deus e não amar os irmãos? É possível isso? O que a palavra diz? Aquele que não ama a seu irmão a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? É possível amar a Deus e não amar aquilo que Ele ama? Ou seja, não cabe para os filhos de Deus dizerem, como uma vez eu estava num restaurante e vi alguém com uma camiseta com dizer cristão, e eu fui conversar com alegria, tem uma família aqui de irmãos, oi, tudo bem e tal, vocês creem no Senhor? E sim, cremos. Eu perguntei, e onde é que vocês congregam? Não, congregar não. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Amém, amados? Amar ao Senhor é sinônimo de amar os irmãos, que é sinônimo de amar aos perdidos, e não tem como, eu amo a Deus, mas esse negócio de repartir a palavra e evangelizar, esse negócio não. Nós temos que cuidar para que algumas coisas que são absolutas da palavra de Deus não se tornem relativas. Senão pode acontecer o que aconteceu com a rainha da Inglaterra. E Jesus não pode ser que nem a rainha da Inglaterra era lá. O povo cantava, se emocionava, mas na prática ela não mandava nada. Jesus é o nosso Senhor. E o seu pedido é uma ordem. Amém? A sua ordem é um privilégio para nós. E aí fica a pergunta, então, para quem é evangelizar, buscar e salvar o perdido, será que esse é papel dos pastores? Será que é papel dos evangelistas?
Queridos, os homens dons foram dados à igreja não para fazer o serviço dos santos, mas para que os santos desempenhem o seu serviço. Claro que os evangelistas vão ter a participação da mobilização, de equipar o santo para que no chamado comum cada um desempenhe o seu serviço. E às vezes nós não vamos ser como são os evangelistas, de pregar para multidões, de ter aquela facilidade de abordagem. Mas, queridos, é muito importante nós sabermos que o chamado de fazer discípulos é para todos nós. Amém? É incoerente ao amor não amar. O amor é altruísta, que é o contrário de egoísta, é para fora. Eu lembro da tragédia que aconteceu no Titanic, quando os primeiros botes foram lançados ao mar com capacidade para em torno de 70 pessoas. O primeiro foi com 19, o segundo foi com 30, e assim foi indo. Óbvio que os últimos botes estavam lotados quando eles realmente caíram a ficha que o navio ia afundar. Mas há relatos, e o filme retrata muito bem isso, de que alguns botes que estavam com capacidade dentro, estavam com medos de que, ao irem resgatar os que estavam se afogando, eles fossem se afundar também, e ficaram assistindo aquela multidão morrer, e um bote só voltou. E eu me pus a pensar no nosso chamado. Será que nós vamos ficar no bote, salvos, confortáveis, vendo uma geração se afogar? Mas bendito seja Deus, lá no Titanic tinha um irmão chamado John Harper. Era um irmão, ele pegou sua filha, beijou, colocou no bote e disse: filha, um dia, se Deus permitir, nós vamos nos ver de novo. E ele saiu correndo por todo o navio, gritando e bradando: vocês precisam de arrependimento, vocês precisam de Cristo, se arrependam, creiam no Evangelho. Ele foi pregando, e diz que num dado momento ele estava lá no mar, e aí ele se encontrou com um cara na corrente das águas e falou: você já recebeu a Cristo? E o cara ficou assim, e aí as águas levaram ele de novo. Aí depois, quando houve os relatos e o testemunho dos sobreviventes, uma pessoa levanta e diz assim: naquela noite eu fui salvo 2 vezes. Aquele irmão foi para a glória, mas deixou a marca numa vida que precisava de Cristo. Tem um texto que deveria nos incomodar, pelo menos me incomoda. Tem um texto que me entristece, que o Senhor fala. Me entristece não por ele, por mim. O Senhor diz assim, lá em Lucas 16, 8. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração que os filhos da luz. Não te incomoda esse texto? Uma vez perguntaram para o maior medalhista olímpico da história, você sabe quem é? Um cara chamado Michael Phelps. Perguntaram para ele do que ele atribuía, ele até tem um livro escrito, o que ele atribuía à façanha das suas vitórias. E ele disse assim: os nãos foram mais numerosos que os sims. Eu fico pensando, queridos, que para uma missão muito menor, algo de menos valor, muitas vezes vemos pessoas muito mais dedicadas do que nós mesmos por aquilo que é de muito maior valor. Eu lembro do que Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível
nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu também, não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Logo que me casei, queridos, eu e a minha esposa, muitas vezes ia para o meu trabalho, levava ela para o trabalho dela, depois saía do meu trabalho, pegava ela no trabalho dela, nós íamos para casa, tomava um banho e saía para pregar o evangelho. Tinha semanas que era todos os dias, às vezes cansado, mas, queridos, poucas alegrias são maiores do que gerar filhos na fé. E quando nós olhamos o que Deus fez através do nosso pequeno dispor, nos alegramos. Se ofereça ao Senhor para cooperar na missão de Deus. Terceiro, queridos, arrependimento e fé era o teor da mensagem do apóstolo Paulo. Lá no versículo 21, ele diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com o nosso Senhor e a fé, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós não somos chamados a entreter as pessoas. Quando as pessoas são atraídas por programações, nós precisamos manter a programação para manter as pessoas. A palavra diz lá em Marcos 1,14, olha a mesma mensagem que o apóstolo pregava, diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. 14,15, arrependei-vos e crede no evangelho. Queridos, nós temos que pregar a poderosa, eterna, infalível palavra de Deus. O evangelho é poder de Deus e nós não nos envergonhamos do evangelho. Paulo, diante de toda aquela situação que trazia graves consequências para ele, não deixava de pregar o cristalino, puro, poderoso evangelho. Os apóstolos tinham ilimitada confiança no evangelho e não empregaram outras armas. Nós precisamos pregar esse evangelho eterno, amém, amados? Paulo tinha um foco, lá no versículo 23 e 24, diz assim: nada considero a vida preciosa para mim mesmo, senão que eu cumpra essa carreira que me está proposta. Ontem eu estava, às vezes quando passa assim uma reportagem antiga, eu estava olhando sobre os atentados de 11 de setembro, e eu fiquei impressionado como aqueles homens, eles ficaram anos se preparando para aquele terrível evento. Se eles tinham alguma coisa que tiravam eles do foco, eles trocavam o trabalho, eles trocavam tudo, mas eles se mantiveram resolutos naquilo que queriam. E eu vejo aqui na vida do apóstolo a mesma coisa. Queridos, toda a nossa vida precisa estar alinhado à grande missão de fazermos discípulos para a glória de Deus. Claro que nós temos que trabalhar, se Deus permitir, estudar, mas saibam que a missão maior de Deus é que você faça discípulos. O Senhor te conferiu poder sobre enfermidade, sobre os demônios, sobre todo o poder das trevas. Sabe para quê? Libertar os cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Por isso, queridos, deixa Deus te despertar nessa manhã, para essa missão, porque você é um enviado de Deus aonde você está, você é a resposta de Deus no lugar onde você está plantado. E isso começa, é interessante que quando o Senhor chama, Ele fala começando em Jerusalém, aqui, até lá, acolá, até os confins da terra. Queridos, a nossa missão já começa na casa. Teus filhos precisam ver e ouvir o evangelho. O nosso oikos, que são nossa família, relacionamentos, pessoas próximas, queridos, tenham um olhar estratégico, amoroso, de vê-los como necessitados de Cristo. Ore por eles, busque caminhos para amar e servir, porque o Espírito Santo, que é quem converte os corações, quer manifestar a vida de Cristo através de você em toda parte. Amém? Depois Paulo fala
sobre todo o conselho de Deus. Que nós não podemos ser a igreja da oração, nem da palavra, mas de todo o conselho de Deus. E isso somado ao que estavam falando com o Espírito Santo, queridos, é poderoso. É poderoso, amados. O amor de Deus prevalece contra o ódio, prevalece contra tudo. Eu lembro que uma vez nós estávamos na fase, o Alex vai lembrar, Alex, lembra aquele cara que queria bater nos irmãos? E olha que o Alex tem 5 metros de altura. Queria bater nos irmãos, quase foi para a via de fato. Aí, na outra semana, os irmãos me apontaram, Japa, aquele é o cara lá que queria nos bater. Aí eu olhei para os irmãos e falei, vamos lá conversar com ele. Se tiver que apanhar, vamos apanhar por amor, não tem problema. Aí fomos lá. Chegamos lá para falar com aquele homem. Nós chegamos e Deus deu muita graça. Nós falamos para ele, olha querido, eu sei que tu deve estar muito entristecido, amargurado, mas eu quero dizer que nós estamos aqui para te amar e servir, para te ajudar, para ser um ombro amigo, uma mão estendida. Se tu quiser que a gente fique calado, a gente fica. Se tu quiser que a gente só te ouça, a gente vai só te ouvir. Mas eu quero que tu saiba que tu não está sozinho. Aquele homem se desarmou e começou a desabafar a tristeza de tendo que estar na fase visitar seu filho, cumprindo medida socioeducativa. Resumindo a história, não é que o filho desse homem se converte e é batizado, e no dia do batismo, não sei se tu vai lembrar, aquele homem chega para mim com lágrimas nos olhos e gratidão no coração, porque o amor de Deus prevaleceu contra aquelas feridas que Satanás havia causado na vida dele. Nós temos que pregar no poder do Espírito Santo todo o conselho de Deus. Nós precisamos dar o alimento certo na medida certa. Depois Paulo fala no versículo 28, atendendo por vós e por todo o rebanho de Deus. Eu lembro quando se anda de avião, tem uma instrução de que se cair as máscaras, você primeiro coloca em você, depois no outro. Porque se você tenta salvar o outro sem estar com a máscara, é capaz de morrer os dois. Queridos, Pedro fala para nós, Paulo fala para ele mesmo, depois de ter pregado a outros, não ser desqualificado. Mais do que fazer, Deus não quer te perder, queridos. Mais do que as coisas que você faz para Deus, Deus quer ter comunhão conosco. E aqui, queridos, eu quero falar a respeito, no versículo 29 e 30, Paulo fala a respeito de que dentre eles sairiam lobos vorazes que iam arrastar o rebanho a favor deles. Nas barbas de Paulo, já ele estava vendo que alguns iam querer proeminência, ser dominadores, uma expressão que Pedro usa, para não sermos dominadores do rebanho. Queridos, é muito importante nós entendermos o que é o discipulado e o que não é o discipulado. E por que nós usamos essa palavra? Primeira coisa, queridos, discipulado não é o discipulador ser proprietário do discípulo. Não é tomar decisões pelos discípulos e interferir em maneira indevidas em coisas que são secundárias. Os discípulos não são nossos, são do Senhor. Aliás, eu não gosto de dizer meus discípulos, porque não são meus. Coitado deles se fossem meus discípulos. São discípulos de Jesus, confiados a nós para nós sermos conservos dos nossos irmãos. E às vezes nós vemos essa dominância aparecer de uma maneira interessante. Por exemplo, queridos, às vezes ainda nós vivemos e vemos alguns resquícios dessas coisas que já lá em Paulo, no tempo de Paulo havia. Por exemplo, alguns irmãos se entristecerem porque outros edificaram, aconselharam um discípulo que está vinculado com ele. Já viram isso? Queridos, por favor, nós devemos nos alegrar com cada discípulo crescendo na fé, na comunhão com Deus. Esses tempos, tinha um querido que estava vinculado comigo há tempos atrás,
que entrou num parafuso financeiro e eu olhei para a situação deles e disse, cara, eu não vou conseguir. Liguei para um irmão que é gerente de banco e pedi, querido, tu pode me ajudar com esse discípulo? Ele prontamente se dispôs, ajudou, ordenou as finanças e ainda sobrou um recurso depois. E nós estávamos cheios de alegria. Queridos, o corpo de Cristo é rico. Amém, amados? Os discípulos não são nossos. Discipulado, queridos, nós podemos ter o princípio de paternidade, no sentido amoroso e cuidadoso do termo. Paulo usa essa linguagem, mas não paternalismo. Não é também só passar livreto. Alguns internalizaram, na discipulado é livreto 1, 2, 3, agora é um só, né? O edificação, o fundamentação, edificação e aí vai. Não que não tenha que fazer, mas não é só isso. Não é ter uma amizade em âmbito social, para entretenimento. Não, discipulado é estar junto, é jogar um futebol, é fazer um churrasco. Pode ter essas coisas, mas queridos, isso não é discipulado. Está claro? E obviamente um termo que eu sempre ouvi, discipulado não é casamento. Já ouviu esse termo? Queridos, nós temos que olhar. Às vezes alguns sustentam um discipulado nominal, o cara está a quilômetros de distância, não tem relacionamento, não tem comunhão, não consegue estar junto, tem irmãos que estão perto, que poderiam edificar, mas ele mantém esse laço em nome do título. Aí é um problema, porque o nosso interesse em cada vida é que ela cresça em Cristo Jesus. Algum amém por aí? Queridos, a igreja de Éfeso, ela ficou tão atenta a esse respeito, que quando Jesus em Apocalipse escreve para Éfeso, o Senhor elogia eles. Vocês realmente denunciam falsos discípulos, provavelmente alertados por Paulo, vocês expõem falsas doutrinas, porém tem uma coisa que vocês perderam de vista. O que foi que a igreja de Éfeso perdeu? O amor. Queridos, não adianta termos teologia e não termos amor. Se não temos amor, perdemos tudo. Se estamos sentados nesses bancos aí, mas não tem amor, que adianta? Sem amor, a palavra diz, nada seremos. E o Senhor não deixou isso passar. Mas o que é discipulado? Queridos, eu quero dizer que o nosso chamado não é evangelizar. O Senhor não falou, ide e evangelizai. Evangelizar é o meio para fazer discípulo, mas ele não termina com a conversão da pessoa. Começa, porque o texto fala, ensinando-os a guardar todas as coisas. O João tem uma frase que eu gosto muito, que discipulado é discípulo ao lado. Quando a pessoa se converte é apenas o começo, é como gerar um filho na fé. Paulo diz assim, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Olha o extremo que Paulo usa. Talvez para o homem seja assim, é como ter febre. Não, estou brincando. Ensinar como Jesus, apresentando a doutrina com o exemplo da vida, isso é discipulado. Jesus ensinava com autoridade, porque ele não era apenas um teórico, ele vivia o que pregava. Discipulado é ter comunhão intensa e santa na prática das mutualidades, é amar, é servir, é animar, consolar, chorar, se alegrar, repartir, perdoar, levar as cargas, lavar os pés, buscar, corrigir, exortar, mas também saber ouvir, abrir a casa, a carteira, a geladeira, partir o pão, é ter paciência, é se sacrificar. Até quando, Eduardo? Até que apresentemos todo homem maduro e perfeito
em Cristo. Olha o que Paulo diz em Colossenses 1:28, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria de Deus, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa é a essência do discipulado, que tem um objetivo muito claro, que esse discípulo seja como Cristo e faça discípulos. Você tem encorajado os discípulos, os irmãos, a fazerem discípulos, a gerarem filhos na fé. Nós estaremos diante do Senhor da glória e nós daremos conta não do que Ele não nos pediu. Queridos, não tem desperdício maior na vida do que fazer muito bem feito o que Deus não te pediu para fazer. O Senhor vai te olhar e dizer: o que você fez com o Espírito Santo que eu derramei sobre você? Com os recursos, talentos, dons que eu te dei para anunciar meu nome, para amar, para servir. No nosso livreto tem uma coisa interessante. Fala que nós deveríamos ser mestres atendendo ao tempo decorrido. Tempo decorrido refere-se ao aprendizado do discípulo. Deveria ser mestre refere-se à transmissão daquilo que foi aprendido. É o tempo de crescimento de um discípulo. A meta é que ele aprenda bem o ensino, pratique e ensine a outros. É o cumprimento da ordem de Jesus, de fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O meio é receber o ensino, a meta é transmitir esse ensino recebido. Para que o discípulo alcance a meta de fazer discípulos, o meio para que ele chegue lá, através da prática do ensino, deve ser simples e objetivo. Devemos saber até onde chegar. Não adianta darmos muito ensino sem um objetivo claro. Se há muita instrução sem um objetivo, o discípulo fica confuso e incapacitado de absorver tudo. Por isso, o ensino tem que ser dado e aplicado numa medida certa. Se o ensino tem que ter uma objetividade, ele deve obedecer uma progressão, isto é, que atinja desde o mais novo na fé até os mais maduros. É dar o alimento certo, na fase certa, tanto para crianças em Cristo, como para os adultos. E eu quero ir para o final, a respeito do edificar a casa de Deus. Essa igreja de Éfeso é onde Paulo discorre a respeito dos elementos do crescimento da fé. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas depois vocês podem ler em casa com calma, Efésios 4, que fala dos homens dons. E é muito interessante, porque nós precisamos lutar contra uma cultura que tem se propagado no meio do povo de Deus, que é a cultura de sermos coadjuvantes na edificação da igreja. É a cultura de só receber. Quando a igreja está reunida, seja num salão, seja numa casa, o princípio não muda. Todos somos responsáveis por toda a reunião da igreja. A reunião da igreja não é a reunião de alguns santos que tem tudo, mas é a reunião de todos os santos, onde cada um tem. E o corpo não cresce pela injusta cooperação de algumas partes, mas pela justa cooperação de cada parte. Como você vem para a reunião da igreja? Seja na casa, seja no salão. Será que você vem com essa cultura? Não, eu estou indo só para receber. Não vou orar, não vou me preparar, não vou buscar o Senhor, porque afinal de contas eu estou indo para receber. Queridos, é dando que se recebe, é quase um versículo. Paulo diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós temos que ir para cada encontro do povo de Deus, discernindo o que o Espírito Santo quer fazer, cooperar com Ele na edificação para trazer glória para o nome de Jesus. O problema é que nós achamos que o culto, quando que o culto começa? É quando a banda começa a tocar? Não, meus irmãos, culto é serviço. No inglês é melhor, né, que é service, fica mais claro. Culto parece uma coisa mística. Quando nós estamos nos saudando, abraçando, testemunhando, orando, já começou a reunião da igreja, da família da fé. Eu lembro da querida Gelsa, ela ia para os encontros e ela levava um recurso no meio da Bíblia e ficava orando para ver quem precisava.
Uma vez eu fiz um procedimento odontológico e a dentista fez algo além do que o meu plano cobria, não me avisou e disse assim, depois tu me paga. Vá, aquilo ali para um discípulo, rapaz. E eu era estagiário tem bolso furado, não para dinheiro. E eu estava com o meu coração pesado, puxa vida, estou devendo. E eu estava na reunião, vem a Gelsa. E ela chega para mim e diz, querido, eu estava orando, o Senhor disse para eu te dar esse recurso. Recebe como da parte do Senhor. Meus irmãos, o recurso era exatamente o que eu precisava para pagar. Eu saí da Monteiro Lobato correndo, literalmente, fui lá e paguei, e aí pude dar o sorriso que ela tinha consertado, que eu não estava conseguindo dar até então. Meus queridos, às vezes nós temos no nosso meio pessoas que precisam ser abraçadas, que precisam de uma palavra de ânimo. Uma vez eu estava com meu coração angustiado, com um deserto na minha vida, e eu lembro que eu estava orando, Senhor, eu preciso saber que Tu me ama. Reafirma, fala comigo. Um irmão passou por mim e disse assim, querido, Jesus te ama, na hora, e saiu. Que frase mais simples que essa, mas aquilo lavou a minha alma. Foi um testificar do Espírito Santo, através de um irmão que nem sabia o que estava se passando comigo, mas que se deixou ser usado por Deus. Nós temos que entender que o culto não é para nós, é para Deus. Nós não podemos ficar motivados, quem é que vai pregar, que banda que vai tocar, será que é o Cacilhas que vai tocar, ou Oséias, quem é que vai tocar, quem é que vai pregar, então não vou. Queridos, o culto é para Deus. Deus se alegra de ver seus filhos unidos, e é por isso que nós perseveramos em andar juntos até o final. Amados, você não foi criado para ser feliz, você foi criado para ser santo, e a felicidade é consequência da santidade. E por fim, eu me lembro de uma vez que eu vi uma corrida de pessoas aleijadas e Deus falou comigo. Era uma corrida como se fosse uma Paralimpíada de um monte de meninos de bengalas. Foi dada a largada e eles saíram assim com as bengalinhas. E no ímpeto de querer ganhar, um deles tropeçou, caiu. E ele tentava se levantar, não conseguia se levantar sozinho. E aí ele começou a chorar. Os outros que estavam correndo pararam, porque ouviram o pranto, olharam para trás e ficaram paralisados. Se olharam e eles um por um voltaram. Ergueram o que estava caído. E eles se abraçaram e passaram juntos a linha de chegada. O Senhor falou comigo que assim nós vamos chegar naquele dia diante do Senhor. Precisamos uns dos outros. Somos membros uns dos outros. Olhe para a sua agenda e vê se ela está alinhada com a agenda de Deus, de buscar e salvar o perdido e edificar a sua casa. Vamos orar? Senhor, nós te amamos. Tu nos deu tão poderosa e tremenda salvação, que a revelação dessa tão grande salvação possa renovar o teu povo, para te amar de todo o coração, para amar uns aos outros, como tu amou, e amar cada uma das vidas perdidas como tu amou. Aviva-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor. Nós queremos cooperar na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, vivendo para a eternidade. Livra-nos das ciladas do diabo. Livra-nos, Senhor, dessa geração que se corrompe, cada vez mais se distancia de Ti, da Tua vontade, e não quer saber nada a respeito de Ti. Nós queremos fazer a Tua vontade, buscar e salvar o perdido, e edificar a vida dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a que a nossa vida esteja alinhada com a Tua vontade. Livra-nos de
toda a distração que o diabo tem usado para nos tirar daquilo que tu tem nos chamado. Nós queremos te ser fiéis, porque tu és digno, Senhor. Bendito seja o teu nome. Tua graça seja sobre cada um dos irmãos, para viverem para o teu inteiro agrado. Em nome de Jesus.